Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e nesta aula vamos trabalhar um pouquinho mais sobre sequências numéricas. Sequências matemáticas que aumentam ou diminuem conforme uma razão. Nesta aula, nós trabalharemos com as sequências numéricas chamadas progressões geométricas, que são sequências que aumentam ou diminuem conforme a sua razão multiplica ou divide seus termos. Essas razões, elas podem, os termos dessas progressões, elas podem ter termos infinitos ou termos finitos. Garanto que você já trabalhou com as progressões com os termos finitos, termos que acabam, consigo fechar um conjunto de elementos. Nesta aula, nós vamos estudar um pouquinho a soma dos termos de uma progressão geométrica, carinhosamente chamada de PG, porém com termos infinitos. Aí agora você me pergunta, prof, como é que eu vou somar uma quantidade infinita de coisas? Participe desta aula e veja como é que funciona. Vamos então escrever a fórmula que calcula a soma dos termos de uma PG infinita. Ele é um pouquinho diferente daquela da PG finita, tá bom? Resolver exercícios usando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Como é que vai acontecer essa mágica? Você observou que as progressões geométricas nas quais fizemos a soma dos seus termos eram finitas, elas acabavam. Então, se eu tenho 5 elementos, eu consigo somar os 5 elementos, os 5 valores, os 5 termos. Isso é uma PG ou uma progressão, enfim, uma sequência finita. Ou seja, todas tinham uma quantidade exata de termos e você sabia quais eram. E essa sequência, e se essa sequência tiver infinitos termos? Como é que a gente vai trabalhar com coisas que não acabam? Como é que a matemática vai fazer isso para você? Será possível encontrar um resultado para somar os termos? Você vai ver que sim. É possível somar infinitamente e chegar a um resultado? Você vai ver que sim, é possível. Acompanhe bem esta aula. Vamos lembrar um pouquinho da fórmula, que faz aí a soma dos termos de uma PG finita. Quem é quem na ordem do dia aqui nessa escrita toda? Sn é a soma dos n termos, Eu sei que o n pode ser 2, o n pode ser 5, o n pode ser 9, n é a quantidade de termos. A1, que é o primeiro termo da tua sequência, que multiplica Q, que é a nossa razão, elevado a n quantidade de termos, menos 1. Tudo isso dividido pela razão menos 1. Lembrando que a razão vai ser sempre diferente de 1. Por quê, pessoal? Pense num Q igual a 1. 1 menos 1, 0. Não existe divisão por zero, tá? Não é possível uma divisão por zero. Então, sempre vem essa observaçãozinha aqui, quando eu tenho uma variável num denominador que vai indicar uma divisão, tá bom? Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Isso você já viu. A partir dela, vamos ver como é que a gente chega na soma dos termos de uma PG infinita, aquela que não vai acabar tão cedo. Considerando a sequência, tá aqui a minha PG. Como é que eu sei que isso é uma PG? O primeiro termo é 1. O segundo termo é 1 sobre 2. Está aparecendo uma fraçãozinha ali e já indicando que aconteceu uma divisão. O 1 foi dividido por 2. Então, a minha razão, a razão, o que dessa progressão geométrica está envolvendo ou uma multiplicação por 0,5 ou uma divisão por 2, que é o meio que vai dar a mesma coisa, entendeu? A sequência da PG, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, indicando aqui a divisão por 2 por todo mundo, que é uma PG infinita. Está aqui os 3 pontinhos mostrando que ela é infinita, na qual o primeiro termo, A1 é 1, a razão é 1 sobre 2, meio. Vamos calcular a soma. Manualmente, fazendo a soma de todos esses termos, o que é que você ia já pensar em fazer? MMC. Temos frações, denominadores diferentes, precisamos trabalhar com o MMC e a gente não gosta às vezes, Então vamos ver um outro jeito de fazer isso. Aplicando a fórmula da soma da PG finita, aquilo que você já sabe. Vamos calcular. Então, vamos primeiro separar aqui 2 em 2, cada 2 em 2, para ver o que a gente consegue
organizar aí de pensamento. Olha só, se eu for somar o primeiro com o segundo termo, vou voltar aqui o slide para você perceber, ó. Primeiro com o segundo termo, depois a gente vai somar os 3 primeiros, depois os 4 primeiros e os 5 primeiros, tá bom? Veja só, o primeiro termo com o segundo, facilzinho de cabeça, 1 inteiro mais meio dá 1,5, certo? 1,5 é 3 divididos por 2, 1,5, tá? Então esse aí foi rapidinho. Vamos somar agora os 3 primeiros termos. Os 2 primeiros você já tem, 3,5, mais o terceiro termo, 1/4. Aqui MMC tranquilo, entre 2 e 4, 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, temos 6 mais 1, 7/4, que é 1,75. Olha o resultado da primeira soma, 1,5. Resultado da segunda soma aqui, ó, 1,75. Aumentou um pouquinho, não aumentou? E esse pouquinho vai aumentar cada vez mais, fazendo com que cada vez que você somar um termo, o termo seguinte dessa PG, eu vou estar cada vez mais próximo, ó, de 2, né? 1,9375 está bem mais perto do 2 do que estava lá do 1, que era o primeiro termo. Então, aí você já conseguiu concluir alguma coisa. S1, que é o primeiro termo, então a primeira soma é o único elemento, a segunda soma é o primeiro com o segundo, a terceira os 3 primeiros, os 4 primeiros e 5 primeiros termos dessa PG. Localizando esses valores numa reta numérica, porque tem muitas casas depois da vírgula, você percebe que eles estão todos entre o 1 e o 2, né? Respeitando aqui o intervalo, né, é uma proporção, vai sair no seu caderno, usa uma régua, mas respeitando uma proporção. O S5 está bem pertinho do 2, tá? O que você observa aqui? Cada vez que nós somamos um termo daquela PG, nós estamos muito mais próximos do 2. Ai, prof, se tivesse um S6, um 7º termo, um 8º termo, ia ter cada vez resultados mais próximos do 2. Se calcularmos o S6, viu? Verificaremos que S6 fica mais próximo do 2 que o S5. O mesmo irá acontecer sucessivamente, 7, 8, 9, 10, quantos termos tiver nessa PG. Assim, o SN, que são os termos que constituem uma sequência, né, quando eu não sei quantos tem, vai se aproximando do valor 2, tanto quanto quisermos, à medida que n vai se tornando valores suficientemente grandes. Então, quanto mais termos você tiver nessa PG, mais próximo da soma igual a 2 você vai chegar. Tá entendido? Sn vai se aproximando do valor 2, tanto quanto quisermos, à medida que n vai tomando valores maiores, reforçando isso. Quando isso ocorre, dizemos que a PG tem uma soma convergente ao 2, ela converge, ela caminha para o valor 2, tá? De modo geral, nas progressões geométricas infinitas, frise isso, em que a razão Q é, em valor absoluto, menor do que 1, a soma dos n primeiros termos tem um valor finito, quando n é suficientemente, difícil essa palavra, grande. Tá? E aqui um recortezinho do valor dessa razão, desse Q. Ele é um valor que está entre o menos 1 e o 1, tá? Então é 0 alguma coisa, certo? Positivo. Ou o módulo de Q menor do que 1. Então o módulo é sempre um valor positivo menor do que 1, porque é 0, alguma coisa. Como Q é um valor entre o menos 1 e o 1, o resultado de Q elevado a n, temos uma expressão aqui de potência, se aproxima cada vez mais de 0 conforme o valor de n cresce. Lembra que o meu Q é 0, alguma coisa? Então, numa potência, isso vai sempre ter zeros a mais, tá? Observe, então, no exemplo, o que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Se eu elevei a 1, ok, é o próprio 0,5. Quando eu aumento esse expoente, coloco um 2, então é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ou 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Aumentei para 5, aumentei para 10. Cada vez mais zeros aparecem aqui nesse resultado. Tá entendido?
Vamos concluindo então que a soma, né, a fórmula da soma de uma PG finita, sabendo que o valor de Q elevado a N está cada vez mais próximo de zero, será, se eu tenho aqui ó, um Q próximo do zero, né, eu tenho aqui A vezes menos 1, aqui o Q menos 1, transformando todo mundo, eu chego nessa fórmula aqui. Então, a fórmula para a soma de PG com termos infinitos, né, infinitos termos, A sobre 1 dividido por 1 menos Q. Tranquilo? Marque isso aí que você vai usar já já. Aplicando, então, a nossa razão, lembrando que essa razão sempre entre menos 1 e 1, tá? Ela é 0, alguma coisa e sempre positiva. Vai fazer isso agora aí, vai aplicar essa fórmula. Considere a PG 4, 2, 1, 0,5 infinito. Determine a soma de todos os seus infinitos elementos, usando a fórmula aqui, deixando para você aplicar, tirando as informações dessa PG que está escrita. Daqui a pouco vou corrigir e ver o que você fez.
Conseguiu achar a razão? Conseguiu fazer a soma? Usou a fórmula? Tentou fazer a cada 2, como a gente fez na explicação inicial? A forma que você resolveu, né, esse exercício não interessa. Às vezes, por curiosidade, você tenta uma outra que não seja a fórmula, para ver se você conseguiu entender direitinho, pegou o espírito da coisa. Vamos pela aplicação da fórmula, como é que funciona a resolução desse exercício aqui. Primeiro, eu tenho que extrair da informação do enunciado. Quem é o primeiro termo, que é o A1. A1 é 4, está aqui, dado no cantinho. Segundo, a fórmula me pede a razão, por quanto que está sendo multiplicado ou dividido os termos dessa PG para que ela possa ser construída da maneira como ela está ali com aqueles termos. Então, eu faço isso olhando o primeiro e o segundo termo. Do primeiro para o segundo, dividiu por 2. Do segundo para o terceiro, dividiu por 2. Do terceiro para o quarto, dividiu por 2. Então, essa regra, esse padrão de dividir por 2, é a razão que está envolvida na construção dessa PG, certo? Eu encontro essa razão fazendo aqui a divisão, a 2 divididos por 4 é 0,5. Ou 0,5 divididos por 1, né? Fazendo aí toda a divisão certinho, tá bom? Então, aqui dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, tá? Aqui é isso, bem certinho. A1, 4, número 1, repetiu, sinal de menos, repetiu, razão, 0,5, que foi aquilo que você já concluiu. Fazendo as continhas aqui. Ah, professor, 0,5, pensa em dinheiro, 50 centavos. R$1 menos 50 centavos, 50 centavos. Então, às vezes, você consegue aí um artifíciozinho, né, da tua rotina, de coisas que você já conhece, para resolver as coisas matemáticas também. 4 divididos por 0,5. Pense que você vai dividir R$4 em moedas de 50 centavos. Quantas moedas você vai precisar? 8. Tá vendo? R$1, R$2, R$3, R$4, 8 moedas. Tá vendo? Certinho, dá certinho isso aí. Faz as contas para você ver. A professora, eu quero fazer da forma tradicional, beleza. 4 divididos por 0,5, você usa uma calculadora, ok? Ou você divide ali 40 por 5, vai dar no 8 também, usando aquela questão de igualar a quantidade de casas depois da vírgula, tá bom? Difícil não foi, ok? Então vamos para um pouquinho mais elaborado. Considere a PG 0,9, presta atenção nesses números aqui, 0,9, 0,09, 0,009. Então, aqui eu tenho 9 décimos, 9 centésimos e 9 milésimos. E cada vez vai aumentando um zero no meio ali e o 9 vai cada vez mais para o final, tá? Determine a soma dos termos dos seus infinitos elementos. Mesma formulinha, mesma análise para pegar o primeiro termo, né, o A1 e a razão. Veja como é que fica esse aí.
Olha como vai ser bem rapidinha essa revisão, essa correção, porque você pegou direitinho como é que funciona. A1, 0,9, a razão é o segundo divididos pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, tá? Sempre o de trás divididos pelo da frente. Acho a razão que dá 0,1, tá? Colocando na fórmula dos termos infinitos aqui, da soma dos termos infinitos. 0,9, 1 menos 0,1, 0,9 divididos por 0,9, 9 décimos por 9 décimos dá 1. Sempre que eu tenho números iguais, valores iguais sendo divididos, o resultado vai dar sempre 1. A soma de todos esses termos quer dizer que vai convergir para o 1, tá? Neste exercício, no último exercício, calculamos a soma dos termos dessa PG, 0,9, 0,09, 0,09. Então, estou cada vez somando um 9 lá de trás, né? Fazendo com que esse número aumente cada vez mais com o 9, né? Aumentei aqui o 9 do décimo, entrou aqui, o 9 do milésimo, do centésimo entrou aqui, o 9 do milésimo entra no outro, sempre vai entrar um 9 nessa soma. E calculamos essa soma que é 1. Logo, 0,9999999 vai estar muito próximo do 1. Tranquilo? Isso aí é bem claro para você visualizar, não é mesmo? Vimos nessa aula, então, a definição da fórmula que calcula a soma dos termos de uma PG infinita quando a nossa razão é um valor entre o menos 1 e o 1, ou seja, 0, alguma coisa positivo. Resolvemos exercícios usando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Como é que eu acho o A1, o primeiro termo? Como é que eu encontro a razão desses termos, né? E aquela conclusão dos números, a soma convergindo para um número maior. E observamos matematicamente que 0,9999 é quase 1, é bem próximo de 1. Tá entendido? Fico com vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até uma próxima.